agora vai começar o embate aqui, ó. Polêmica no canal Dari Lucena. Dari Lucena contra Ivan Dias Marques. O Luiz vai ser o mediador. Debate. Eu fui favorável e achei positivo o encontro da Bamô com a cúpula diretiva do Bahia, incluindo o seu Renato Paiva. Ivan Dias Marques não curtiu. E agora ele vai dizer por quê. E nós vamos debater. Eu não gosto dessa... Eu acho que a gente se acostumou mal no nosso país, e o futebol, eu acho que nos outros países um pouco... Isso parou de acontecer um pouco depois de alguns episódios, com essa relação muito, muito íntima entre torcidas organizadas e clubes, sabe? E essa relação, só quem sofre realmente são os clubes, né? Eu fico imaginando, por exemplo, nessa reunião, se do lado de fora Danilo Fernandes passa ali e vê esses membros da Bamô entrando no CT para conversar com a direção do Bahia. Qual seria o sentimento? Qual seria o sentimento de vocês, dos torcedores, né? De encontrar uma torcida cujos membros atiraram bombas contra o ônibus do Bahia e agora são recepcionados na casa do Bahia, no CT do Bahia, sabe? Eu entendo quando você diz melhor o diálogo do que outro tipo de coisa, mas aí a gente já está partindo de um ponto errado, de que essa relação ela precisa acontecer com essa intimidade, sabe? E aí você acaba legitimando uma relação, a relação entre torcida organizada e clube. A relação precisa ser entre torcida e clube, não entre torcida organizada e clube. Entende? Eu acho que o Bahia precisa ter relação com a sua torcida. Mas essa relação ela não precisa ser encampada para uma torcida organizada. E a torcida organizada ela não tem procuração minha para se posicionar por mim. Quem deu essa procuração à torcida organizada? O clube. É o clube que está dando essa procuração à torcida organizada dela representar os outros torcedores. E eu acho que ela não tem, pelo que vem fazendo, e não só a questão eu acho que isso foi o ápice. E eu acho que depois disso a relação precisava ser cortada. Né? Mas é questão de briga, de violência dentro dos estádios, de violência contra as torcidas organizadas adversárias, e aí todo mundo é culpado, sabe? Todo mundo é culpado. Eu acho que não há uma relação saudável, porque você legitima essa torcida como parte do clube, e acontece o que aconteceu com o Luan hoje do Corinthians, em que a torcida se achou legítima de entrar no motel, tirar o cara de dentro do motel, agredir o motel, o cara, para dizer que ele precisa sair do Corinthians. Sabe, você começa a legitimar, você legitima esse tipo de comportamento, porque a torcida organizada, ela se acha parte do clube. Ela se acha parte do clube, ela acha que ela tem um papel de trazer as demandas do torcedor ao clube. Ninguém deu essa procuração à torcida organizada para ela fazer isso. Ninguém disse que ela tem esse papel. Eu acho que pode existir uma relação, Darino. Pode existir uma relação de apoio, a fazer uma festa. A torcida está precisando de uma ajuda para fazer uma festa, para fazer uma ação dentro do estádio. Eu acho que pode existir essa relação. Agora, uma relação em que você passa a legitimar o comportamento dessa torcida e entender essa torcida como o torcedor legítimo, como aquele que representa o torcedor, eu não me sinto representado por uma torcida organizada. Eu, como torcedor, não me sinto representado por ela. Eu não acho que ela me representa. Eu não acho que ela representa as minhas demandas enquanto torcedor do Esporte Clube Bahia. Sabe? Então eu não gosto dessa relação. Eu acho que você diminui os limites de uma relação que precisa que precisa existir, mas não precisa ser tão estreita. Eu acho que há outras formas da torcida se comportar, porque aí, ao mesmo tempo, você sabe o que é que isso legitima? Legitima, por exemplo, comentários no Twitter, ou aqui mesmo no sábado, eu vi muito aqui no sábado, torcedor, não, a organizada tem que ir no aeroporto, tem que dar um apavoro, tem que pegar esses caras, sabe? Você começa a legitimar esse tipo de comportamento quando você acha que a torcida tem legitimidade para fazer isso.
E o clube não pode dar legitimidade para fazer isso, para que a torcida se sinta à vontade, que se sinta legítima, que sinta que seu papel é dar perto em jogador. A torcida não tem papel nenhum de dar perto em jogador. Vamos lá, Ivan. Você começou falando de relação íntima, né? Cara, eu não acho que receber a torcida eventualmente para uma reunião seja uma relação íntima. Relação íntima e promíscua é a que existia entre o Bahia e algumas organizadas na minha época, quando eu trabalhava no Bahia, né? Que você tinha cota de ingresso para a torcida organizada vender e subsistir. Quando você bancava com dinheiro ações da organizada. E quando você patrocinava, o próprio clube, Ivan, patrocinava protestos contra correntes políticas divergentes. Certo? Então, assim, eu acho que isso é uma relação íntima, promíscua e perigosa, e nefasta. Tá? Hoje em dia a gente sabe que a relação entre o clube e a Bamor e as suas outras organizadas, pelo menos ao nosso conhecimento, essa relação não existe, é uma relação muito mais distante, certo? E repare, Ivan, você fala que a Bamor não conquistou legitimidade, né? E aí eu vou concordar com você discordando. Eu entendo que a Bamor não é a única representante legítima dos anseios, das insatisfações, dos questionamentos de toda a torcida do Bahia. E ela pode não me representar e pode não te representar, mas ela representa muita gente mesmo. Basta ver o número de associados, basta ver o número de pessoas que estão na parte da Bamor todo santo jogo na Fonte Nova, basta ver o número de seguidores nas redes sociais e tudo mais. Então, assim, eu acho que a Bamor tem uma legitimidade que independe do reconhecimento do Bahia. Porque a Bamor tá aí, velho. A Bamor tá na rua, tá nos estádios há muito tempo, certo? E outra, Ivan, também acho que é a legitimidade conquistada pela relevância que a torcida tem nos nossos jogos. A Bamor é o coração da Fonte Nova, é a Bamor que rege a torcida do Bahia ser um diferencial competitivo dentro do nosso estádio, há muitos e muitos anos. Então, assim, eu acho que a Bamor não precisa dessa preocupação. Agora, o que é que eu concordo com você? Se abriu para a Bamor, por que não abre para o torcedor comum? Por que não abre para os sócios? Né? Então, assim, se esse diálogo foi aberto com um segmento da torcida, que você amplie para ouvir e para dialogar com outros segmentos. Que, de repente, Ivan, venham a te representar e a me representar e a representar outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Sobre, Ivan, inflamar a violência. Repare, Ivan, assim, eu acho muito simplório achar que você estabelecer uma barreira intransponível com sua mão organizada vai servir como um elemento desidratante, desestimulante da violência. Muito pelo contrário, eu acho que isso pode até acirrar. Porque, Ivan, veja bem, a Bamor não vai deixar de existir. A Bamor já foi caçada, criou um novo CNPJ. Velho, é um movimento social muito forte para ser ignorado dentro do nosso ecossistema, da nossa bolha, do nosso ambiente. Então, velho, eu acho assim que, ao invés de você estabelecer essa barreira, acirrar um distanciamento, é melhor você abrir para que a Bamor proteste de uma maneira civilizada, pacífica, conversando, certo? E outra coisa, eu fui anotando aqui o que você foi falando para não perder os tópicos, né? Então, assim, Ivan, eu acho que conversar é começar a combater as atitudes violentas patrocinadas pela Bamor, sim, no passado recente, e que todo mundo conhece. E ninguém está aqui, eu não estou aqui, vai passar pano. E outra coisa, quando você fala de Danilo Fernandes, né? Eu acho, Ivan, que também a gente não pode ser injusto na generalização. Achar que todo mundo que está na Bamor é marginal, é desordeiro, é violento, tá? Porque a gente não vê a torcida inteira envolvida em ilicitudes. São alguns integrantes esses que têm que responder na esfera criminal por tais ilicitudes. Agora, você colocar todo mundo da Bamor no mesmo bolo, eu acho injusto. Agora, concordo com algo que Luiz falou hoje mais cedo, que assim como a Bamor pediu a retratação
de Renato Paiva, ela está devendo uma manifestação pública mais firme contra os seus componentes envolvidos em crimes, como o atentado terrorista que quase tirou a vida de funcionários do Bahia no passado. Então, assim, a Bamô quer ser ouvida, ela tem que assumir certos compromissos, certas responsabilidades, como expulsar esses membros, certo? E ela, sim, se desculpar por tudo de ato violento em que ela esteve, sim, envolvida nos últimos anos. Invasão de CT, agressão a jogador em aeroporto, protesto na frente da Casa de Presidentes, e etc, 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 sempre falar do ápice deste processo que foi o atentado terrorista no começo do ano passado. E sobre Danilo Fernandes, Ivan, eu acho assim, velho, entendo a mágoa dele, mas o Bahia não pode prescindir de ter uma relação institucional com a sua maior torcida organizada. O Bahia não pode, sabe, fomentar esse distanciamento, porque, repito, Ivan, a Bamô não vai acabar. E não foi. E assim, quantas e quantas vezes a Bamô abraçou Danilo Fernandes? O apoio que a Bamô deu a Danilo Fernandes no retorno. E eu estou falando o seguinte: a maioria da Bamô é composta de pessoas legais, decentes, trabalhadoras, que vão lá pelo amor ao clube e para curtir essa experiência, cercado de pessoas que gostam da mesma vibe que ela, de ficar ali em pé, de ficar pulando, de ficar cantando, de ficar levantando bandeira, fazendo mosaico e tudo mais. Tá? Então, assim, eu acho que isto não pode ser marginalizado. Certo? E repare, pelo que eu tenho conhecimento, ninguém comprovadamente envolvido no atentado terrorista estava lá dentro, até porque o Bahia não ia se permitir sentar numa mesa para conversar com esse tipo de elemento. Né? Eu acho o seguinte, Darino, assim, você tocou num ponto importante. Você lembra que quando a gente começou a discutir isso, eu falei, se fosse outra torcida, talvez eu não me incomodasse tanto, né? Porque tudo isso que você falou precisava ser feito antes do Bahia sentar na mesa com qualquer membro da Bamô. Tudo isso que você falou, para começo de conversa. Né? Para começo de conversa, era preciso que no momento em que aconteceu o atentado, a Bamô entregasse os seus membros à polícia. Era preciso que em todas as situações onde há crimes, a Bamô estivesse proativa nesse sentido de entregar os seus integrantes que estivessem cometendo crime, brigando contra torcidas organizadas, ferindo torcedores de outras torcidas organizadas, né? Eu acho que isso precisava ser uma conversa antes, e te dou total razão quando você fala, a Bamô precisava ser mais rígida, mais dura com os integrantes que fizeram isso, né? Que participaram do atentado contra o ônibus do Bahia. E a torcida não fez isso. Pelo contrário, logo em seguida, a torcida tentou acobertar os integrantes, dizendo que não era deles, que não faziam parte, né? A torcida tentou acobertar isso no primeiro momento. Só depois que a investigação andou, que isso aconteceu, né? Que se viu a gravidade, que a torcida decidiu expulsar os membros. Mas são só aqueles 4 expulsos, talvez, não sei, que fazem todas as badernas da torcida. Eu entendo quando você diz que a gente não pode generalizar, mas a gente também não pode passar pano. A gente não pode passar pano de entender que outros que estão dentro ali e que talvez não participem de atos criminosos, eles sabem que esses atos criminosos acontecem e que seguem lá e seguem dando legitimidade para que essas pessoas cometam esses atos criminosos. Entende? Então, quando você fala, e eu concordo com você, que a falta de diálogo ela não vai impedir a violência, mas ela vai colocar o clube numa posição de eu não concordo com o que vocês estão fazendo. Eu não vou apoiar uma instituição que faz o que vocês fazem. Sabe? Se o clube recebe uma torcida que não tem histórico nenhum, sabe? De violência, de briga, poxa, eu acho tudo legal. Eu acho interessante que você possa dialogar. E outra questão, se é para ver diálogo, Darino, que esse diálogo ele aconteça no dia a dia. Ele acontece em diversas ocasiões. E não só no momento em que o time está ruim e que a torcida vai lá inflamada por outros torcedores, inflamada pelos seus membros, já com um ar, sabe? Com aquele ambiente de intimidação, né? Se você tem encontros...
por que o Bahia não promove, então? Você quer ter uma relação com a torcida? Então vamos promover de 2 em 2 meses, trimestralmente, encontros com as torcidas para discutir o Bahia, para discutir o time, para discutir o que está acontecendo. E não somente receber essas torcidas no momento em que o clube está pressionado, em que o time está pressionado por conta de maus resultados. Né? Se a gente é para criar essa relação, que essa relação ela seja em 2 vias. Ela seja na via do clube para o torcedor e não só do torcedor para o clube. Né? Então Perfeito. Eu acho que assim, é preciso, se a intenção é essa, como você disse, se a intenção é que a torcida tenha legitimidade para cobrar, se a intenção é que a torcida participe das decisões, essa relação ela precisa haver diálogo o tempo inteiro. Não pode haver diálogo só nesse momento. Concordo com você, Ivan. Perfeito. E assim, eu acho que é um passo simbólico fundamental. Mas é óbvio que essa relação não está bem resolvida. O Bahia, porque, como você falou, tem que ter uma abertura com outros segmentos que têm legitimidade, sim, sobretudo os sócios, que representam uma fonte de renda importantíssima para o clube, né? E o clube também precisa cobrar esses posicionamentos públicos da Bamor de assumir suas responsabilidades, e a Bamor deve ser mais dura em termos de repressão dos seus componentes envolvidos em ilicitudes. O que eu acho é que foi um passo importante no sentido de uma relação mais saudável, mais harmoniosa e, sobretudo, menos violenta. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Galera dando like aí, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Tô sentilizado, papá! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Simbora, Darinho! Dá o dedo no like aí!